Oi, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre trâmites e processos de visto para a Argentina, de documentação da Argentina. Então, se você tiver interesse, continua aqui. Bom, para começar, só esclarecendo, eu não sei em relação a todo o Mercosul se o trâmite e os preços eles são os mesmos. Eu imagino que sejam bastante parecidos em relação a todos os países que compõem o Mercosul, mas eu não posso dar certeza porque eu realmente não pesquisei sobre isso. Bom, primeiro eu vou explicar toda a parte do visto quando ele é tirado no Brasil. Eu vou colocar aqui embaixo o endereço do consulado, onde tem todas as informações detalhadas. Mas basicamente, o que o site do consulado ele fala? O consulado ele só pode tramitar um visto temporário para os brasileiros, ou seja, um visto que o consulado ele só pode tramitar um visto temporário pro brasileiro. Então, é um visto que dura 2 anos. Aí aqui diz a lista dos documentos que você precisa levar. Passaporte ou identidade, atestado federal de bons antecedentes. Isso você consegue no próprio site da Polícia Federal. Eles têm uma opção de atestados de antecedente penal. Aqui diz que ele tem que ser validado pelo Ministério de Relações Exteriores do Itamaraty. No meu caso, eu validei pelo Itamaraty, mas os casos mais recentes, eles estão pedindo que seja validado, na verdade, que seja apostilado pela apostila de Haia. Isso é feito num cartório, você deixa o documento e, dependendo do cartório, demora entre 2 dias, 5 dias úteis, depende do cartório de quanto eles vão te cobrar. Pelas dúvidas, eu faria pela apostila de Haia, porque quando chega aqui em imigrações, eles estão pedindo que seja apostilado e não validado pelo Itamaraty. De qualquer maneira, esse é um documento que você vai apresentar no consulado no Brasil. Então, o consulado da Argentina no Brasil. Então, se alguma coisa ainda estiver errada, você ainda tem tempo de consertar. Todos os apostilamentos de documento, eles são feitos no Brasil. Aqui na Argentina, a gente não faz. Não existe nenhum órgão o qual faça o apostilamento. Então, é legal já vir com todos os documentos apostilados para não ter que voltar ou pedir para alguém apostilar para você depois. Bom, aqui diz certidão de nascimento, também legalizado pelo Itamaraty. Todos os documentos aqui, eles estão dizendo que é legalizado pelo Itamaraty. No meu caso, sim, foram todos legalizados pelo Itamaraty, então eu consegui vir. Mas, por exemplo, a minha mãe que veio depois já não era suficiente, então a gente teve que pagar apostilamento de Haia para todos os documentos. Então é legal dar uma checada e até ligar para o consulado, porque eles geralmente te ajudam bastante. Mais uma outra coisa que eles pedem: se você for casado, sua certidão de casamento, 5 fotos 4x4. Sim, a foto tem que ser 4x4, eles não aceitam foto 3x4, então busca um lugar onde tire foto 4x4. E eles pedem aqui 2 tipos de pagamento: a taxa do visto, da carteira migratória, e a taxa de permissão. Se eu não me engano, a soma dos dois dá $300. Essa taxa do visto, eu não lembro o valor. Esses $300 a gente pagou fazem 3 anos, então eu não sei se eles se mantêm 300 ou se eles aumentaram esse valor. Bom, com todos esses documentos você compareceria ao consulado e de aí eles carimbam seu passaporte e te dão um visto que, na verdade, é um visto provisório para você ficar aqui durante 2 anos. Assim que terminado esses 2 anos, o procedimento seria entrar com um pedido de visto permanente, ou seja, agendar um horário em imigrações, entregar alguns outros documentos, e porque metade do trâmite já foi feito no Brasil. E aí você consegue um visto permanente. Outra coisa também é, assim que você chega aqui na Argentina, com esse visto provisório, você precisa sim ir a migrações. Não é uma opção. Você precisa tirar o que eles chamam de DNI, Documento Nacional de Identificação, que seria o nosso
CPF e identidade. Seria a soma dos dois. Então, você precisa desse documento. Ainda que você já tenha o visto, você precisa sim desse documento. Assim que você chegar na Argentina e já tiver o visto, tudo direitinho, você já pode, por exemplo, na ANSES, que seria o nosso INSS, e solicitar um documento o qual você possa trabalhar. Então, em 2 dias, por exemplo, você já consegue assinar um contrato de trabalho. Sinceramente, eu não vejo muitos benefícios, porque esse é um visto muito caro, então ele sai $300, e a desvantagem é que você fica durante 2 anos com um documento temporário, o que significa que a Argentina não te provém linha de crédito, ou seja, o banco não te dá direito a cartão de crédito, a empréstimo e todas as outras coisas relacionadas ao crédito, ou seja, você passaria 2 anos com uma nota de crédito 0, porque você tem um visto temporário. O crédito ele só começa a ser gerado quando você tem um visto permanente. Então, você passaria 2 anos sem linha de crédito nenhuma. O que significa não cartão de crédito, não empréstimo, qualquer tipo de cartão, até cartão de mercado mesmo, você não teria direito, porque é um visto temporário, mas não te impede de abrir conta em banco, nem de trabalhar. Bom, agora eu vou falar se você resolver tirar o visto aqui na Argentina. Todo brasileiro ele tem direito à permanência de 90 dias como visto de turismo aqui na Argentina. Você, inclusive, consegue passar pela migração e você pode informar que você está vindo para morar e vai começar os trâmites aqui, eles não vão te barrar. Caso seja necessário, você mostra todos os documentos que você tem, porque você sim vai vir com todos os documentos apostilados, porque, como eu falei, aqui não se apostila o documento, então se faltar qualquer documento é super complicado, porque você vai ter que enviar para o Brasil. É caro o envio de documento, vai ter que contar com alguma pessoa que faça o apostilamento, te reenvie o documento. E são documentos originais, não é algo que você queira ficar tramitando de um lado para o outro. Então, passando por migrações, não tem problema nenhum você falar que sim, você vai entrar com visto de turismo, porém você vai começar a tramitar residência aqui no Brasil. O que eu te recomendo é que você já consiga um turno, ou seja, um horário em migrações, para não chegar aqui e depois ter que reservar esse horário. Se você já sabe quando vai chegar, você já reserva aí do Brasil e já vai te economizar bastante tempo. Basicamente aqui no site eles dizem que o que você precisa levar para migrações, que é o órgão responsável por fazer toda a tramitação do que eles chamam de radicação. Primeiro você tem a sua radicação e depois você tem o seu documento. Então, primeiro você tem a permanência, você tem o direito de residir e depois você tem o documento. Os tempos, como eu falei, é muito complicado dizer, porque normalmente, assim que sai a sua radicação, o seu documento ele chega obrigatoriamente em 15 a 20 dias. Então, até 20 dias ele pode chegar. O problema mesmo seria todo esse tempo de radicação, porque pode demorar 3, 6, 9, 12 meses. Então, é bem complicado. Aqui diz os documentos. Documentos de identidade. Como eu falei, o turista ele pode sim entrar aqui com documentos de identidade, então não faz falta se você não tiver um passaporte. Ou passaporte, documento de nascimento, a certidão de nascimento e um documento relativo ao estado civil. Então, se você é solteiro, se eu não me engano, eles pedem um atestado dizendo que você é solteiro. Eu não sei dizer bem como é que funciona, mas eu sei sim que eles pedem. Casado, a certidão de casamento, e viúva, a certidão de óbito do marido ou da esposa, enfim. Algo que comprove o seu estado civil. Todos esses documentos são apostilados. Outra coisa também, o certificado de antecedentes penais argentino e o brasileiro. O brasileiro você tira no site da Polícia Federal. Vou deixar aqui embaixo o link do site. Você tira e imprime a apostila. O certificado de antecedentes penais você tem que, outra vez, pegar um horário,
É tudo feito online, então o horário, na verdade, você reserva um horário online da localidade onde você tá. Você vai lá, se eu não me engano, apresenta alguma foto e alguns documentos, e em uma semana eles te devolvem, você volta lá só para buscar o certificado de antecedentes penais argentino. Isso no Brasil, se eu não me engano, não é pedido. Porém, se você começou o trâmite no Brasil, você fica os 2 anos com o documento temporário e quando você for tirar o visto permanente, você vai precisar. Bom, seguindo. O certificado de antecedentes penais argentino, onde você só tira aqui, ele é obrigatório para pessoas maiores de 16 anos. O certificado de antecedentes penais brasileiro, que você tira no Brasil. Lembrando que todos esses documentos, se você tirar muito tempo antes, eles perdem a validade. Bom, aqui eles dizem seja de ingresso ao país, que significa o carimbo. Quando você entra, se você vier com a identidade, se eu não me engano, eles te carimbam um papel e você tem que guardar. E se você vier com o passaporte, eles carimbam direto no seu passaporte. Esse documento, esse carimbo, ele é super importante, então não perca seu passaporte. E se você não vier com passaporte, não perca esse documento, porque é a garantia de ingresso, é a data que você entrou no país. Então, é super importante você ter esse documento. Outra coisa também que eles pedem, certificado de domicílio, que nada mais é do que comprovante de residência. Ou uma fatura, que seria um boleto de algum serviço público, então luz, água, gás. Como funciona aqui com relação a aluguéis? Quando você aluga um apartamento, você não transfere as contas para o seu nome. Então, no máximo, você teria uma conta de telefone, da Claro, por exemplo, de internet, o que faz com que você precise ter um endereço aqui. Caso você more com outra pessoa que já tenha o visto, o que você pode fazer existe um órgão que ele te provém um certificado de convivência. Ou seja, no meu caso, por exemplo, eu não tinha conta de água, de luz, porque eu tinha acabado de chegar. Então, como funciona? Você leva 2 testemunhas, mais a pessoa que convive com você. Você vai nesse lugar e você preenche um papel dizendo, sim, eu convivo com essa pessoa nesse endereço. E essas 2 testemunhas, elas vão assinar esse papel. Isso já é o suficiente para ser o seu certificado de convivência, logo o seu comprovante de residência. Caso você não tenha, eu não sei como é que você poderia fazer imigrações. Se você vier por alguma empresa, possivelmente a empresa vai te dar o endereço dela, ela vai levar 2 testemunhas e tudo para poder confirmar, e aí você ficaria com o endereço da empresa. Mas caso você não tenha nada, eu acho que fica muito complicado. Eu não sei como é que funcionaria migrações. Na verdade, eu acho que você deveria consultar até o consulado da Argentina no Brasil para entender como você poderia fazer, já que você não tem nada no seu nome. Bom, depois de ter todos esses documentos, você juntaria todos, tomaria lá o turno, né? Solicitaria um horário. Na verdade, eu até falei para você solicitar antes, mas assim, dá uma olhada, porque como você precisa de alguns documentos aqui, é muito complicado você reservar um horário em imigrações sem ter esses documentos. Então, assim, vale a pena você ter os documentos e reservar o horário em imigrações. De qualquer maneira, é muito relativo. Às vezes, Mendoza demora uma semana, às vezes, Mendoza demora 3 meses para reservar um horário. Então, dá uma olhadinha. Se você vê que o próximo horário disponível seria em 3 meses, talvez valha a pena você reservar, porque dá tempo de você chegar na Argentina e fazer todos os trâmites, solicitar antecedentes penais, solicitar certificado de residência, tudo antes do trâmite de migrações. Lembre que para migrações, sim, você vai ter que ter todos os documentos prontos, então você precisa chegar lá com todos os documentos perfeitos para não ter que tomar outro horário. Aqui não põe foto, mas no meu caso sim, eu tive que levar fotos e são fotos 4x4, o que não é difícil aqui na Argentina, na verdade é complicado no Brasil encontrar um lugar que tire fotos 4x4. Aqui diz que o custo do trâmite são 3.000 pesos e como é um trâmite para brasileiro, esse trâmite tem duração permanente, o que, diferente do outro, te garante apenas você chegou e você conseguiu um número. Como acontece? Você saiu de imigrações, você não vai ter o seu documento. Como eu falei, a sua radicação ela demora um tempo. Nesse tempo, você fica com papel que eles chamam de precária. Essa precária tem um número provisório.
porém garante que você consiga ir no INSS, por exemplo, tirar um outro documento que se chama Quit. E com esse documento, você consegue assinar um contrato de trabalho, você consegue fazer todos os trâmites que o nosso INSS faria. Abrir conta em banco também é a mesma coisa. A diferença é que com o documento permanente ou com a precária indicando que vai ser um documento permanente, você já consegue criar uma linha de crédito. Ou seja, por mais que seu DNI demore bastante tempo, isso não importa muito. O banco ele já vai te liberar, ainda que seja um limite muito pequeno, mas sim, você já tem uma linha de crédito na Argentina. Assim como no Brasil, é uma linha de crédito. Então, assim, se você for um bom pagador, vai aumentando. Se você não pagar alguma coisa, você tem uma restrição. Então, é a mesma coisa. Bom, os dois preços, como eu falei, são bem diferentes. Se você tem todos os documentos, se você tem possibilidade de vir com todos os documentos, se você vai conseguir todos os documentos, vale muito a pena você já tirar a documentação aqui. Primeiro pelo preço, porque um custa $300 e o outro custa 3.000 pesos, o que é uma diferença brutal de valor, porque $300 aqui daria mais ou menos 15.000 pesos, então ficaria 3.000 contra 15.000 pesos. A outra desvantagem também é que não é tão legal você ficar 2 anos sem uma linha de crédito, caso você precise, alguma emergência. Mas isso é algo pessoal de cada um, isso depende também da empresa que vai te contratar, ou se você veio por conta própria, talvez a empresa exija que você já venha com visto. Talvez se você vier por conta própria, por medo, talvez você tire no Brasil. Isso é muito pessoal, então eu expliquei aqui mais ou menos como é que funcionam cada um dos trâmites e cabe à pessoa que vier escolher se ela vai tirar desde o Brasil ou se ela vai vir com visto de turismo e ela vai tirar o visto aqui desde a Argentina. Eu já falei demais, o vídeo ficou super longo, mas eu espero que tenha ficado bem claro a diferença dos dois vistos. Se você tiver alguma dúvida, pode pôr aqui embaixo, comentar. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.